nome de Jesus. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo endireitou-se e glorificava a Deus. Então, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curado, mas não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor Jesus e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e o seu jumento, e não leva a beber? E eu não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que era feito por ele. O Senhor, do final da semana passada para esse, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E desde então eu venho meditando nela. Aqui fala de uma mulher nos dias de Jesus que tinha um problema. E Jesus, estando naquele ambiente, Jesus identificou isso e quis solucionar o problema dela. E todos nós sabemos que a mulher é um representativo da igreja. E a igreja, na época que Jesus se fez carne, estava com um problema. E observando eu isso nos dias de hoje, o Senhor me fez entender que não é muito diferente. O mesmo problema que aquela mulher enfrentava naqueles dias, como igreja do Senhor, nós, a igreja brasileira, enfrentamos nos dias de hoje. Aqui fala que há 18 anos ela tinha um espírito de enfermidade que levava ela a estar com o rosto voltado para a terra. E o Senhor me dando esse entendimento, eu não sou muito disso, mas eu confesso que eu entrei um pouco na história da igreja para que eu pudesse ter certeza de que isso que ele estava falando comigo era da forma que eu estava recebendo como impressão no Espírito. Irmão, e se vocês quiserem pesquisar depois, vocês podem pesquisar. Em 95, 96, a igreja brasileira, sendo influenciada por outras de fora, começou a se desligar do céu e está voltada para a solução dos seus problemas na terra, para a sua realização pessoal. E vendo o testemunho de alguns dos pastores que saiu dessas congregações,
me fez fazer a conta, e desde 2002, irmão, nós estamos em 2020, faz justamente 18 anos, a igreja brasileira está com seu olhar voltado só para a terra. Não foi de imediato. Começou de 96, 97, eles foram intercalando uma coisa com a outra, mas em 2002 eles assumiram verdadeiramente a posição terrena. E o Senhor identificou isso naqueles dias. E o Senhor identifica isso nos dias de hoje. E o interessante que o Senhor começou a ministrar, que fala de um espírito de enfermidade. E esse único, irmão, estava fazendo aquele estrago naqueles dias, está fazendo um estrago nos dias de hoje. Aí Jesus, percebendo isso, ele solucionou aquele problema. E qual foi o primeiro não gostar disso? Argumentando com a base bíblica. Foi o chefe da sinagoga. E o chefe da sinagoga fala que ele, indignado com aquilo, de Jesus tirar o olhar da mulher da terra e condicionando ela de novo olhar para o céu, para as coisas do alto, ele, indignado, ele irritado, repreendeu as pessoas que estavam ali naquela reunião com um argumento bíblico. Aí ele usa como argumento o dia de sábado. As pessoas estavam presentes naquele ambiente, estavam recebendo essa informação. Mas Jesus também estava presente naquele ambiente. Ele recebeu a mesma informação. Só que Jesus, ele é aquele que sonda o coração. É o que sabe verdadeiramente a intenção que está na vida das pessoas. E ele identificou que a crise, eu vou te mostrar aqui na Bíblia, do líder, não foi Jesus ter curado no sábado. Não foi. Foi Jesus ter condicionado aquela mulher, tirar o olho da terra e voltar o olho para ele. Se você olhar no versículo 15, Jesus chama o líder de hipócrita. Ele fala, vocês são hipócritas, porque vocês não sabem, vocês desprendem o animal de vocês, o boi e o jumento. E vem me criticar, eu que faço isso a essa mulher. O que Jesus está falando? Se o seu problema fosse o sábado, se a sua fundamentação de boca fosse a que estava no seu coração, você não fazia isso para os seus animais. Mas como vocês fazem para os seus animais, vocês não estão nem aí para o sábado. Vocês não estão nem aí para o sábado. A crise de vocês é que eu estou pegando o olho dessa mulher, dessa igreja, que hoje está voltada para a terra, estou atraindo de novo para o céu. Então a gente tem que meditar mesmo nas coisas de Deus. Eu nunca vi a Bíblia atual como ela tem sido nos dias de hoje. Por isso eu tive a curiosidade de ver de quantos anos tinha que a igreja assumiu verdadeiramente a sua posição, voltada para os seus interesses pessoais, voltada para as coisas da terra. E eles assumiram no ano de 2002. Desde lá até então, nós somos uma igreja que nós não estamos voltados para ele. Nós estamos voltados para a terra, para a nossa realização, para a nossa satisfação pessoal. E o Jesus desmanchando aquilo naqueles dias, os líderes não gostou. Os líderes não gostou. E o que é mais interessante, como tinha líder naquele dia
preocupado com o boi. Se hoje a gente observar a igreja neopentecostal dos dias de hoje, nós também temos grandes líderes preocupados com o boi. Então, irmão, o problema não foi Jesus, de acordo com aquilo que eles queriam argumentar, está quebrando um princípio. O problema era Jesus estar tirando a igreja que estava focada na terra e voltando o foco dela para o céu. Irmão, por mais que pareça pouco, aqui embaixo fala que ela estava sendo presa pelo próprio Satanás. Mas em cima fala que era um espírito de enfermidade. O espírito de enfermidade, um só, que representava o diabo na vida daquela mulher. Então a gente tem que estar atentada para tudo. Porque não é muita coisa que vai tirar a gente dos céus. Você entendeu? Que fala que era um. Em outras passagens a gente vê de legiões, a gente vê de milhares. E para quando a gente trata com aquela quantidade, a gente dá uma atenção maior. Mas o Senhor quer mudar até isso em nós. Quando você vê que a coisa é pouca, irmão, aí que você atenta. Porque para pegar a igreja, não precisa de coisa muito grande, não. Precisa de coisa pouca. E o Senhor, entendendo isso, deixou isso explícito nessa palavra. Para quê? Para que a igreja saísse dessa posição e entrasse nessa, irmão. Davi fala que ele eleva os olhos dele para o alto. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus e a terra. 18 anos buscando uma realização terrena, buscando uma satisfação da alma, e não conseguiu, mas ela não conseguia sair daquilo ali. Por causa de quê? Por causa do espírito que havia na vida dela, que atraía o olho dela para baixo e tirava o olho dela do céu. Aí Jesus vem naqueles dias e desfez tudo aquilo ali. E é o que o Senhor precisa fazer isso em nós, a igreja brasileira. Aqui no versículo 15 fala assim: respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado vocês desprendem o animal de vocês. Vocês cuidam do animal de vocês no sábado. Vocês libertam eles. Para quê? Para que eles possam alimentar, para que eles possam comer. O que Jesus está falando para ele? Não vem, não. Você consegue enganar as pessoas, mas Deus a gente não consegue enganar, irmão. Jesus está falando, o seu problema não é ter feito no sábado, o seu problema é ter feito. Porque aquela mulher mudando de posição, mudando o olhar dela, com certeza ela ia mudar a maneira dela de responder. E para aquela liderança, o interessante era, ela está olhando para a terra. Ela está voltada para a terra. Para quê? Para que eles pudessem se beneficiar disso. No livro de Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54, está falando do fim do discurso de Estevão. Atos, capítulo 7, versículo 54. Diz assim: e ouvindo eles isto, enfureceram em seus corações, e rangia os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse:
Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então o expulsaram da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão era o único nesse acontecimento, nesse dia, com os olhos voltados para o alto. E quem está olhando para o alto, ele não traz uma mensagem que alegra o coração da pessoa que está voltado para a terra. Aí fala que quando Estevão, ouvindo do alto e começou a ministrar o alto, o povo ficou indignado e tapou os seus ouvidos. Irmão, é isso que acontece com a maioria das pessoas de igreja que ministra terra, que ministra resultado, acontece ao ver a gente ministrar uma palavra como essa. Eles não querem ouvir, irmão. Não é interessante para eles. Mas por que não é interessante para eles? Porque o olho deles está voltado para baixo. A expectativa deles é terrena. E a forma que Estevão manifestava era incompatível aquilo que eles tinham como expectativa. Mas o Senhor está pouco lixando, irmão, de agora em diante, qual que é a expectativa da igreja. O Senhor deixou bem claro no meu coração que esse é o tempo, que esse é os dias dele manifestar que a expectativa do céu doa a quem doer. Doa a quem doer. Aqui fala, irmão, que eles rangiam o dente. E olha que Estevão deu um discurso maravilhoso atrás. Mas quando Estevão trouxe a coisa do céu, aí eles não suportou não, irmão. Se a gente for continuar sendo uma igreja posicionada para baixo, a gente não vai suportar a voz do Senhor nesses dias. Então a gente tem que mudar o nosso olhar. Tem que mudar o nosso olhar, irmão. Tem que mudar o nosso olhar. Eu venho fechado nessa palavra, irmão, há alguns dias. E em todo Novo Testamento, o trabalho de Jesus e dos apóstolos, pós-morte e ressurreição dele, assunção dele aos céus, está chamando o olhar da igreja para cima. Está irritando todos daquele lugar. Então, irmão, essa é a época da gente ter coragem. Você tem que ter coragem até para você ouvir Deus. Você tem que ter coragem até para você ouvir Deus. A maioria das pessoas ficava triste com aquilo. Por quê? Porque elas estavam posicionadas para baixo. Então, se você está entristecendo com isso, isso revela a sua posição. Mas também tem muitos que estão se alegrando com isso. Mesmo sem resultado. Nós não precisamos de resultado. Nós precisamos estar com o olhar voltado para o Pai. Nós precisamos dos céus abertos. É disso que nós precisamos.
Porque quando nós estamos com o olhar voltado para o alto, quando nós estamos posicionados para o lugar correto, para a pessoa correta, que é Jesus, a gente não sente os problemas que a gente está enfrentando. Estevão, naquela situação, sendo apedrejado, eu até entendo ele falar para o Senhor, porque ele viu que não tinha mais jeito. Que o povo ia matar ele. Eu falar, Senhor, tem misericórdia aí, recebe meu espírito. Essa oração é fácil de fazer, irmão. Mas fala que ele fez outra, irmão. Ele de joelho, irmão, com as mãos levantadas para o alto, pedindo para Deus para não imputar o pecado naquela geração. Eu ia estar com o rosto coberto, ia estar protegendo, ia estar preocupado com quem estava arrebentando comigo, não. Mas um homem com o olhar voltado para o alto, ele está preocupado com quem está apredejando ele. Então é muita gente, irmão, que vai apredejar a gente com essa mensagem. Mas nós alegramos com isso, como Estevão alegrou nos dias dele. Se você abrir em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, fala da tentação de Jesus. Mateus capítulo 4. Eu vou ler somente o versículo 8 em diante, que fala sobre a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 8. Diz assim: novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrare me adorar. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou chegar o anjo e o serviu. Irmão, muita gente vai argumentar em cima das mensagens que a gente ministra pela posição que ele se encontra hoje. Mas o que está em questão nos dias de hoje não é a posição que você está, não é o status que você tem. O diabo está mais importando aonde está o seu olhar do que necessariamente aonde você tem conseguido chegar do seu jeito. Aqui fala que Jesus estava num lugar alto. E o diabo não queria descer, não. E o diabo quis descer a atenção dele, o olhar dele. E foi o diabo que levou ele lá. Então, irmão, eles vão tentar, irmão, porque a gente está chegando com Jesus aí, tem muita gente boa que Deus está levantando na nação com o olhar voltado para o alto, e o Senhor vai começar a mostrar essas pessoas. E essas pessoas, elas têm que estar preparadas para receber pedrada, irmão. Para ver líder regendo o dente. Já viu? Até até mudar a voz. Eu irrito isso. Eu irrito. Então a gente tem que estar preparado para isso, irmão. Isso aconteceu naqueles dias. Isso é para acontecer nos dias de hoje. Por quê? Porque nós não mudou nada em relação ao que era naquela época, que nós deveria ser no dia de hoje. Aqui fala que o diabo levou ele num lugar alto. Não tem importância a posição que esse cara alcançou, montado em cima das pessoas. Eles estão por cima das pessoas. Mas não tem importância a gente estar por baixo, com os resultados inferiores, desde que nossos olhos estejam sendo mais para cima do que os olhos dele. Jesus lá em cima, o diabo falou: olha para baixo. Olha para baixo. Então, o diabo, irmão, tem usado. Eu sei que muita gente fala que eu sou rebelde, eu já estou cansado disso, eu escuto isso direto, que fala que eu rebelo, que eu não sei o quê.
Mas isso é a palavra de Deus, irmão. Se você não gosta de Mateus capítulo 4, versículo 8 diante, você arranca da sua Bíblia. Você arranca da sua Bíblia. Fala que o diabo levou para o alto, mas atraiu o olhar para baixo. A gente é tão massa de manobra, tão mais boba que as pessoas daquele dia, que nós está embaixo e eles montados em cima de nós. Eles que estão no alto, irmão, nós está embaixo. Eles conseguem nós mesmos embaixo, atrair nosso olhar para baixo ainda. Porque se a gente olhar para cima, a gente vai libertar deles. E o Senhor quer libertar a igreja da religiosidade, de líderes maus, de líderes usados pelo diabo, que atraem o olhar da igreja para a terra. Para a terra. Que fala que é o diabo que estava atraindo o olhar dele para a terra. Aí Jesus pegou e falou: você está louco? Mostrou para ele quem estava no alto. Somente a ele eu adoro. Jesus estava posicionado no alto, embora não era o que ele queria, não era o que estava no coração dele, mas o olhar dele estava para o alto. Então, irmão, não quero saber onde você está, eu quero saber para onde está o seu olhar. O que está em questão nos dias de hoje não é o lugar que a gente está, não é a posição que a gente alcançou, é para onde a gente está olhando. É para onde a gente está olhando. Irmão, então, isso aqui, você viu, eu fui no Novo Testamento, eu vou ir no Velho Testamento também, irmão. Mas você tem que entender isso aqui. Eu estou pregando isso aqui com muito amor no coração. Muito amor, com muita serenidade, com muita sinceridade. E se você parar para pensar, porque o meu propósito é isso, é fazer você pensar, que na hora que você pensar, o Espírito Santo te pega. Porque eles tirou o direito da igreja de pensar. Por quê? Porque ele está num lugar muito alto. Mas você, aonde você está, além de você estar embaixo, você está com o olhar voltado para baixo, porque você não consegue sair daí. Estevão estava no pior lugar. Mas o olho dele estava voltado para o melhor lugar. E quando ele traz essa mensagem, irmão, o povo chegava a tapar o ouvido, porque vinha contra o interesse egoístico deles. Vinha contra a expectativa terrena que eles tinham. Então o Senhor me levantou mesmo para trabalhar contra a expectativa terrena. Então eu estou preparadinho. Eu gosto quando a pessoa se manifesta. É sinal que ela está pensando, irmão. É sinal que ela está pensando. Eu gosto quando me chamam de rebelde. Fala que eu estou louco. Fala que eu estou tirando a fé da pessoa. Não estou tirando a fé de ninguém. Eu estou traindo o coração da pessoa, o olhar da pessoa, para a pessoa correta. A pessoa correta. Então, irmão, você tem que entender isso aqui. Que a birra do príncipe da sinagoga naqueles dias não foi Jesus ter curado no sábado. Jesus desmascarou ele na hora. Ele ia sair bem. Você fica caladinho e espera Jesus ir embora. Mas a terra é tão forte no coração deles que eles argumentam na hora. Isso é de Deus, irmão. Isso é de Deus. Se eles fossem astutos, se eles fossem sábios, vamos esperar ele ir embora, depois nós derrubamos isso com um versículo. Mas a terra é tão forte que eles acham que ia derrubar até Jesus. Falou, não, tem 6 dias para esse povo ser curado aqui, mas no sábado não. Aí Jesus fala, hipócrita, você não está preocupado com o sábado, não, só. Se você estivesse preocupado com o sábado, você não cuidava dos seus animais no sábado. Você está preocupado com aquilo que eu fiz. Então esses líderes já começaram a preocupar, porque Deus está fazendo algumas coisas nessa nação, através de pessoas que nem líder religioso é, irmão. Que nem líder religioso é. Mas aí o olhar da igreja tem que ser voltado para o lugar correto. Colossenses 3. Já que eu estou com o tempo. Glória a Deus, aleluia. Bíblia Nova, Filipenses. Colossenses capítulo 3, fala assim, ó. Versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo,
buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Isso é palavra minha? Não é. Não é palavra minha. Mas chegou o momento do Senhor vivificar essa palavra que é dele, no coração daquele que recebe de bom grado e no coração daquele que recebe de mau grado também. Se você quer continuar sendo massa de manobra, se você quer continuar sendo pedestal para que o seu líder mau esteja montado e bem posicionado em cima de você, paciência, irmão. Jesus chamou a mulher. Ela tinha duas opções, de vir ou de continuar da mesma maneira. Jesus vendo ela daquela maneira, igual Jesus está vendo você hoje dessa maneira, com o olhar voltado para a terra, do mesmo jeito que Jesus chamou a mulher naquele dia, ele está te chamando no dia de hoje. Aquela mulher, ela podia optar, continuar do mesmo jeito que ela estava. Mas ela quis ser livre daquilo, ela quis glorificar a Deus. E ela foi até Jesus Cristo. Então hoje Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Mas você tem a sua opção de atender ao chamado dele ou de não atender o chamado dele. Mas o Senhor deixou bem claro no meu coração que vai atender o chamado dele àqueles que estão cansados. Existem milhares e milhares de pessoas dentro do sistema cansado. Por isso que ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus sabe, enquanto a pessoa não cansar, ela vai continuar do mesmo jeito. Mas Jesus olhou para aquela mulher e viu que ela se encontrava cansada. Por isso Jesus chamou ela. E hoje Jesus está olhando para a igreja brasileira e está vendo que ela está cansada. Igreja brasileira, o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Mas cabe você atender o chamado dele. Eu sei que muitos não vão atender não, irmão. Não tem importância, é de Deus. Porque se todo mundo atender, já é mentira. Igual eu costumo fazer lá, o presidente Cachabão. O presidente fala assim, ó, não, eu gosto quando você fala daquela parte. Não, cada vez mais eu acredito no Senhor Jesus. Porque o Senhor falou que ia ter gente ruim assim e está tendo. Então, sei, irmão, que não é todo mundo. Mas eu sei que existe os do Senhor nesse meio que o Senhor quer libertar. E eu estou aqui representando o Senhor para a vida de vocês. Não é nem para vocês virem para onde que a gente ministra. A gente quer levar vocês até a pessoa de Jesus, até o olhar voltado para ele. Aqui não é a batista remanescente, não. Aqui nós somos batistas remanescentes, sim, mas representando a pessoa de Jesus e atraindo o seu olhar para ele. O seu olhar para ele. Eu vou terminar aqui, para não ficar muito grande, em Isaías, capítulo 6. Fala do chamado e da visão de Isaías. Aleluia. Nossa Senhora, eu fico feliz demais. Eu tenho uma paz no coração. Senhor. Antigamente, esses líderes me punham medo. Eu tinha medo. Nossa, eu vou sair daqui, vai acontecer coisa. Só aconteceu coisa boa, irmão. Vaza fora daí. Vaza fora. Apocalipse fala que é Babilônia. Da Babilônia a gente tem que sair. Jesus tirou nós do Egito, mas da Babilônia ele manda a gente sair. Agora você quer continuar, você fica. Mas eu estou feliz demais, eu estou feliz demais. Eu não tenho mais um peso, você entendeu? Eu não tenho peso, pastor. Eu não tenho peso, eu não tenho aquele medo, aquela cisma que vou sair, vai acontecer isso. Eu não tenho essa opressão. Nossa, a verdade me libertou. Então é isso aqui que a gente está fazendo, irmão, pregando a verdade para você. Verdade. Isaías, capítulo 6, fala, passagem bastante conhecida, do chamado e da visão de Isaías. Quando ele olhou para o alto, ele entendeu aquilo que ele tinha que fazer.
Às vezes a gente nos encontra orando dessa maneira. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Está aqui a resposta para você. Esteja olhando para Ele que Ele vai te revelar. Ele vai te revelar. Fala que Isaías olhou para o alto, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E fala outras coisas aqui que ele viu lá em cima também, irmão. Eu não quero me deter na leitura. E Isaías ficou encantado com aquilo. É igual nós está encantado no dia de hoje. Porque nós estamos vendo umas coisas diferentes. Por quê? Porque nosso olhar está direcionado para uma pessoa diferente. Não é porque a gente é melhor, a gente é mais inteligente. A gente não é mais inteligente não, irmão. Tem pessoa dentro do sistema sendo oprimido por ele, que é muito mais inteligente do que nós. Mas qual que é o problema que está fazendo ele sofrer? É o olhar dele. Está voltado para onde que não devia estar. Então, nós não é especial. Nós só tem um olhar voltado para uma coisa diferente do que o seu está no momento. Mas você pode voltar o olhar para ele agora também. Isaías ficou, nossa, maravilhado, maravilhado. Aí Isaías tirou um pouco o olhar de lá, olhou para ele, olhou para as pessoas, pegou e falou, nossa, sai de mim, que sou homem impuro e habito no meio de povo de impuro lábio. O que Isaías estava falando? Antes desse momento, antes de olhar para cima, eu pregava a terra. Ele reconheceu, porque falar nome de impuro lábio, assim, eu falava daquilo que não era da parte do Senhor, eu falava coisa terrena que satisfazia o desejo do coração de vocês. Ai de mim, Senhor. Ai de mim. Mas ele reconheceu isso, e o Senhor tocou nos lábios dele, e dali em diante, a mensagem dele passou a ser celestial. Ele entendeu o propósito pelo qual ele foi chamado, e ele passou a responder ao céu. Porque a gente vai responder aquele que a gente estiver olhando, irmão. Se a gente estiver olhando para a terra, a gente vai responder a terra. Mas se a gente estiver olhando para o céu, a gente vai responder o céu. Agradeço a oportunidade, pastor.